Eu prometi que ela voltaria aqui para falar. A gente falou de mel semana passada, para a gente falar de algo que muita gente adora e que há alguns anos se tornou muito comum no Brasil, que é a culinária japonesa. Ela é uma das mais saudáveis, é a que mais conquista as fãs em todo o mundo, mas, gente, precisa ficar atento, porque tem fritura, tem sódio, e aí você sai para fazer uma coisa super saudável, no final das contas está fazendo tudo ao contrário. A gente recebe a nutricionista Aline Grise para conhecer os benefícios e também os cuidados, né, que a gente deve tomar com essa culinária. Bom dia! Prazer, bom Aprendi dia. tudo de mel semana passada, agora eu quero aprender tudo de comida japonesa. A gente tem um show aqui, tem quase uma barca aqui. Quais são os perigos? Eu trouxe os que, na verdade, não são perigos, né? São cuidados que a gente precisa ter na hora que a gente for comer a comida japonesa. Tá. Assim como tudo, né, Fernandinha? Então, o que é que acontece? Vamos começar pelo atum, tá? Quando a gente vai para uma comida japonesa, um restaurante, a gente tem que ter cautela na quantidade que a gente vai consumir, principalmente de determinados peixes. Por quê? O atum, ele é um peixe que hoje ele é estudado que a quantidade de mercúrio e chumbo, ela pode ultrapassar aquilo que é recomendado pela Anvisa, né? Então, como saber? Então, a gente não tem como saber. A gente vai deixar de comer? Não. A gente só precisa ter cautela. Nessa né? quantidade. Isso, porque como eu falei, a gente não tem como saber. Muito comum também é o salmão, porque a gente come ele como sashimi, que é ele cru, e come assim, envolto no meio dos sushis, né? Enfim, como aqui o Califórnia. Enfim, ele tá em quase tudo. É, exatamente. O salmão. Tem algum cuidado com o salmão? Tem sim. O salmão, o que é que acontece? O salmão, ele também tem mercúrio, né? Que são os... Na verdade, ele absorve do próprio mar, certo? Então, ele já vem com isso. Mas eu não quero falar do salmão em relação a isso. Eu quero falar do salmão nos cuidados aonde a gente comer. Porque o salmão é um peixe que a gente come cru, né? Então, ele não vai passar por temperatura nenhuma. Então, a gente pode ter uma contaminação bacteriana, a gente pode ter uma salmonela, a gente pode ter uma listéria. Então, o cuidado que eu quero falar em relação ao salmão hoje, que me perguntam muito no Instagram em relação a isso, é a gente saber aonde comer, né? Porque, assim, eu acho que toda esquina hoje você tem um restaurante, você tem um japonês, mas a gente tem que ter cautela na hora que a gente vai escolher o restaurante. A gente também tem muita mistura com cream cheese. Isso. E aí, não é só cuidado, é a questão de que, mas eu fui comer japonês, eu tô seguindo a minha dieta. Vai depender de que escolha você faz, né? Isso, porque o creme cheese, ele é uma proteína, mas ele é rico em gordura, né? Ele não é considerado um queijo branco como um Minas, como um ricota. Não, gente, é um queijo mais gordo, né? E aí, por isso que ele dá sabor, na verdade, ao sushi. O arroz. Né? Eu vou comer uma comida japonesa, mas eu comi só um sushizinho ali com salmão e arroz. Esse arroz a gente também precisa ter cuidado, porque ele é feito com ela tá açúcar. falando desse aqui, ó. Isso, ele é feito com açúcar, né? A preparação dele é feita com açúcar. Então, o que é que acontece? Se a gente excede a quantidade, a gente vai estar excedendo uma quantidade maior de carboidrato, sem falar, né, na preparação do arroz. Agora, a gente às vezes tem, tipo esse aqui, ó, que é a alga, né, envolvida, um pouquinho de arroz e um peixinho dentro, que às vezes é salmão, às vezes, tem camarão. Né? Tem camarão. Isso. Eles são os mais indicados, assim, dos menos calóricos seriam esses? Seriam esses. Os menos calóricos seriam as lâminas, né, porque é 100% proteína. O sushi mesmo, né? E o sushi mesmo, as lâminas de sushi. Outro peixe que a gente tem que ter cuidado é o prego, que eu trouxe. Esse branco aqui? Isso, ele é o peixe prego. Mostra aqui pra mim, por favor. Qual o perigo dele? Então, o perigo dele é o que é que acontece. As pessoas, assim, elas precisam entender, e os sushimens, eles já orientam. Se você come além do permitido da quantidade de lâminas, você pode ter problemas gastrointestinais. Esse é um dos peixes mais gordurosos, Fernandinha. Sério? Isso. A gente fica achando, não, peixe é tudo saudável, não é, Não, né? ele é um peixe muito gorduroso. Então, o que é que acontece? Ele se alimenta no mar, mas ele não consegue absorver, digerir toda a gordura. Então, ele passa a gordura dele
através dele mesmo. Agora vamos falar de molho shoyu, porque tem molho shoyu light, aquele agridoce que eu nunca lembro o nome, mas que é uma delícia. Aline, como é que a gente come sushi? Dizem que lá no Japão o povo não usa shoyu, não. Foi uma invenção daqui do Brasil. Isso, muita coisa é invenção do Brasil. Na verdade, eles comem mais in natura mesmo lá. O que é que acontece? O molho shoyu, ele tem uma quantidade de sódio muito grande, né? Ele é um produto rico em sódio que ultrapassa a quantidade necessária que devemos consumir durante o dia. Então, o que é que acontece? A gente já passa o dia consumindo sódio, então a gente ultrapassa essa quantidade através do shoyu. E tem pessoas que só conseguem comer comida japonesa com shoyu, Fernandinha. É verdade. Aqui, ó, uma delas. Pois é, mas aí a gente tem que ter cautela, principalmente... Não, e acha pouco, ainda pega o sashimi, que é a lâmina lá do salmão, aí mergulha o bicho no potinho, entendeu? Você tá comendo shoyu com salmão, Isso, né? aí as pessoas hipertensas, né? As gestantes, elas precisam ter líquido cuidado e tal. ao comer lâminas cruas. Por falar isso, é uma recomendação, pelo menos de forma geral, é não se alimentar de comida japonesa por conta da possibilidade, não é que vai ter, mas é da possibilidade, né? Isso, é aquilo que eu te falei, a gente não sabe o que tem no peixe in natura. Né? Se ele não passa por temperatura, eu não mato a bactéria, ela só morre através do calor. Por falar em temperatura, rapidão, vamos falar dos hots, porque não é hot roll pra cá, não sei o que falar, é fritura do mesmo jeito. É fritura, é frita no óleo, né? Na gordura, na gordura trans, na verdade. Né? E aí é o prato que devemos evitar. Mas se for esse aqui, ó, esse maçaricado, pode ser? Pronto, esse é flambado, Flambado. né? É o salmão flambado, e aí pode ser, porque na verdade ele tá só flambando. Se for aquele que vai ser com aquele é o maçarico. O maçarico pode ser também? Pode ser, a gente também não pode exceder, porque o maçarico é um gás que absorve todo no peixe. Ou seja, o nosso papo com a Aline aqui é sempre, no final das contas, a mesma coisa. Equilíbrio. Equilíbrio. Bom senso. Isso. Não tem como... Tudo na vida, não. Tem outra receita, né? Não. Muito bom, Aline. Obrigada por ter vindo bater esse papo aqui com a gente. Meu. E esclarecer, né? Aí, gente, a gente nem falou de temaki, viu? Que é muito arroz. Mas que é uma delícia, né? Marca outro dia pra gente falar como mostrar, como fazer um temaki mais leve, Aline, aqui no programa. Sim. Tá? Que é uma delícia. Obrigada, Lindona. Ela tá no Instagram como Aline Grise Consultoria. Já decorei tudo.